seja bem-vindo, seja bem-vinda nesse nosso podcast. Vamos bater um papo legal. Conversa que você nem imagina o nível que estava. Estava porque nós já conversamos bastante. Agora nós vamos partir do nível mais alto para você poder participar. Eu gostaria que você já pudesse, dando seu like, dando seu joinha e compartilha. Avisa os amigos, avisa até os inimigos, porque essa conversa aqui é muito boa. Conosco aqui no estúdio está o pastor Reynolds, que é, na verdade, o chefe desse podcast, até pode. E eu, como pastor, eu abuso do meu direito de ser autoridade e gosto de falar. Também daqui a pouco apresento os nossos convidados, muito especiais. E eu sei que tem bênção para a gente aí. Por favor, compartilha. Pode compartilhar. Compartilhe com todo mundo aí. Pastor Reynolds. Paz do Senhor, muito bom estar de volta. Nosso segundo dia de podcast, novamente retomando aí. Um assunto muito bacana, muito legal. Já conversamos uma hora quase de ensaio para reinício aqui. Mas o Senhor há de manifestar ainda muito mais glória aqui no nosso meio. E vai ser um papo muito bacana, muito importante para você que é cristão. É para pensar. Para pensar bastante. Porque a gente tem vivido uma sociedade muito volátil, né? E situações que são muito voláteis. Eu sou uma pessoa que não gosto muito de misturar política e igreja. Eu brigo sempre com o Douglas. A gente tem alguns embates bem acalorados. Não por posicionamento político, mas por preocupação mesmo, cuidado com relação às coisas de Deus. E hoje a gente vai ter um momento exatamente para isso também, para a gente poder entender a política de uma forma, acho que um pouco mais transparente, um pouco mais importante para a igreja. No meio da nossa conversa aqui, eu já vi que tem muita coisa importante para dentro da igreja, em que a política pode nos ajudar. E óbvio que nós como igreja precisamos ser fortes até para poder atravessar esse momento que nós vamos viver ainda, porque nós não começamos ainda a viver no momento, nem começou ainda, como está escrito na palavra, né? Quando começar pai contra filho, filho contra pai, não é nada isso ainda. Isso aí que está dizendo que o fim está próximo. Isso quer dizer que não começou ainda. Começou. E eu também falo de política assim com muita responsabilidade. Não misturo as coisas, mas eu tenho que falar Bíblia. Se você me tira a Bíblia, eu já não sei mais falar. Então eu falo de política hoje, sim, para daqui a pouco eu não ter que parar de falar de Jesus. E sou a favor de arma. Eu vou pedir autorização para o nosso convidado aqui para ele me dar uma. Eu vou que tem 4 caras aí de guarda-costas dele, falei, peça 2 para mim. Né? Então, conosco aqui nesse podcast, ele é pastor, ele é vereador da cidade de São Paulo, a maior cidade da América do Sul, América Latina, e ele é vereador pela cidade de São Paulo. É pastor, filho de pastor, tem pedigree. Eu quero apresentar pastor, vereador Rinaldi Digílio. Olá pessoal, uma grande alegria, boa tarde, bom dia, boa noite, não sei a hora que você vai nos assistir, mas estou muito feliz de estar aqui no Até Pode. É uma grande alegria poder conversar, desabafar e confrontar também, né? Porque a gente, o amigo é ferro com ferro que se amolda, né? Então é uma grande alegria estar com vocês aqui. Beleza. Também está conosco aqui, amigo de, creio que das mesmas datas dos anos. O que era? 25 para 30 anos atrás. Quase 30 anos atrás. 98, 99, 2000. Daí, também pastor Sérgio Henrique Messias. Sou eu. Ele era o nosso operador técnico lá na Rádio Objetiva, também apresentador, ajudava, também atrapalhava, né? Mas aí. Objetiva Sat, a Rádio Gospel do Brasil. Pra matar saudade, né?
Graça e paz do Senhor Jesus a todos. É um prazer enorme estar aqui com o pastor Douglas, com o nosso amigo pastor Reinaldi, pastor Rinaldi também. Rinaldi, várias manhãs lá, um cafezinho e pão de queijo, né, pastor? Isso beleza. Pão de queijo quentinho nas manhãs. Me lembro muito de gotas de fé, né? Gotas de esperança, gotas de fé, uma porção de fé para o seu dia. É muito prazeroso estar aqui com vocês, né? Depois desse tempo aí de pandemia, graças a Deus fui curado, atravessamos a pandemia. O Covid chegou lá na minha casa, mas graças a Deus fomos todos curados. Disse não, né? Sim. Não sei se você vai se lembrar, mas eu quero que o pastor Rinaldi de Gílio fala. Rinaldi de Gílio por Rinaldi de Gílio. Rinaldi de Gílio, eu sou um inconformado, eu sou um sonhador inconformado, fora da forma, né? Paulo fala em Romanos 12:2, não se conforme, não entre na forma desse mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que você possa viver a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Aqui fala de fazer um alinhamento espiritual, abaixar o software, a atualização do software constantemente com Deus, para você não viver na forma do mundo, né? O mundo vem querendo nos colocar numa forma a todo momento, quer nos enquadrar qual é o nosso sexo, qual é o que eu devo pensar, o que eu posso, o que eu não posso falar, se o que eu estou falando é verdade ou não. Olha, nós estamos fora dessa forma. Então esse sou eu. Beleza. Esse sou eu. Glória a Deus. Pastor Sérgio, conta um pouco a respeito do pastor Sérgio pra gente, porque o pessoal aqui também tá conhecendo um pouco mais você, pra gente poder conversar a partir de então com o senhor. Ok, pastor Sérgio, sou membro da igreja Resgate para a Vida, desde 97, a igreja que o Senhor me chamou, me salvou, estou lá até hoje. A igreja vai completar 30 anos esse ano, ela é de 92 e eu sou de 97, quando eu tive um encontro com Cristo. O meu lema é: Deus é invisível, mas é real e faz coisas visíveis. Ele pode fazer coisas visíveis na vida de cada um de nós. Como Ele transformou a minha vida, Ele pode transformar, quando Ele quiser, a vida dos nossos telespectadores aí, das pessoas que estão nos ouvindo, nos assistindo. E eu desejo que essa graça e a paz do Senhor Jesus invada a sua vida no momento que você mais precisar, no momento que você buscar, porque Ele não despreza. Eu queria saber dos dois aí, o choque cultural. Agora, o choque cultural, psico-religioso cultural que vocês tiveram quando tiveram contato com o programa Clube da Alegria, que era um programa de humor gospel. Eu tenho testemunho de um pastor aqui, vizinho nosso, estamos em Santo André, pastor Arnaldo. Ele fala que ele estava meio assim desviado, e ele começava a ouvir um cara doido, ele até precisava pendurar o rádio para pegar, porque às vezes a rádio objetiva não funcionava em determinados lugares. Ele falou: mas crente pode ser assim? Crente pode ser desse jeito? E ele voltou para Jesus. Hoje é pastor, meu concorrente vizinho aqui em Santo André. Amo esse cara. Qual foi esse choque cultural? Porque chegava o pastor Rinaldi de Gílio, só faltava vir de gravata, brilhantinho, gostosa, né? Mas eu não ia falar isso, mas já que você puxou o assunto, ele tem cara mesmo. Daquele pastor que chega engravatado, paletó. Hoje ele veio um pouco mais light. Ele falou assim: hoje é nada, hoje a minha igreja é preta. Minha igreja é preta, não uso gravata, prego de tênis, calça jeans, e é isso daí. O evangelho, ele tá além de doutrina, de roupas, usos e costumes. O Clube da Alegria era uma alegria, né? A gente acordava cedo, era o nosso ânimo de cada dia, né? Pena que acabou, né? Pena que acabou. Não acabou a alegria, acabou o programa. Acabou o programa. A alegria vem aqui no Até Pode, né? Vamos fazer isso aí. Como é que foi o choque térmico aí? Choque térmico? Era tudo que a gente esperava, né? Porque você falou que era teu momento de conversão, de transição. Aí você vê umas doideiras lá e era obrigado a participar. Então, eu fui conhecendo, né? E pra mim foi normal, porque
falavam de várias culturas, né? Nós tínhamos lá o quadro do Zé da Roça, nós tínhamos o missionário Manuel Joaquim, que ele interpretava as pessoas, a gente ligava, acordava, tinha fofoqueiro. Paulo Fracaroli. Isso. Tinha notícias. Pra mim, eu não me espantei não fiquei espantado, tanto é que eu até participava. A gente fazia o BG, o fundo musical. Aí no momento da oração era o programa da bagunça toda. Aí o pessoal, vamos se concentrar, vamos ficar sério agora. Aí tinha uma música na época que falava: faz chover, derrama chuva nesse lugar. O PG. Aí o PG. Orando, Paulo Brasil para Cristo. Boaz de Melo, todo concentrado. Fechou os olhos para orar e a música colocando. E ele começou a cantar também. Daqui a pouco veio algumas pessoas com um copo de água, jogando água em cima dele. Assim. Ele pediu chuva, a chuva veio imediatamente. Foi um momento de muita descontração e ele mesmo não aguentava. Bom, mas era sério, o programa Muito fazia sério. diferença. Tinha informação, tinha cultura. Eu passei um mês lá no interior, quando eu voltei de férias, eu voltei falando porta-porteira, www. Lembra? Aí ela fazia parte do... Bom, vamos lá. Da cultura. Pastor Reinaldo de Gílio. Gostaria de só relembrar do clima espiritual lá na Câmara de São Paulo, da vereança, e a luta espiritual. Demônios mesmo contra os que querem implantar reino de Deus mesmo através da política. Olha, o Estado ele é laico, né? E Jesus ele que deixa isso muito bem claro, ele fala assim: dai a César o que é de César e dai a Deus o que é de Deus. Um cristão na política, ele não quer transformar o Estado em Estado cristão ou religioso. Ele quer representar as pessoas que são cristãs e têm um ideal para a sua cidade, para o seu município. A Câmara de São Paulo é uma máquina de moer carne. Quando eu chego em casa, minha esposa fala: chegou a carne moída. Porque a guerra é muito intensa ali. Na última votação, tivemos mais de 110 projetos para serem votados. E desses aí, 22 eram projetos que abordavam as questões sexuais, né? E o ensino nas escolas e também a questão sobre cotas para transexuais. E aí hoje eles os progressistas eles dividem em mais de 100 gêneros diferentes. Quer dizer, para mim, eu penso o seguinte: o que acontece em quatro paredes, o problema é dele com Deus. Se ele errar, acertar. Só que eles querem institucionalizar a sociedade, a divisão sexual, querem institucionalizar, porque o vereador, o deputado estadual, o deputado federal, ele é um modelador da cultura. Então a guerra é grande. E aí começa a guerra porque eu coloco os meus projetos e eles não querem, e eles colocam dele, então eu obstruo as sessões todas. E a pauta está parada já há 1 ano e meio, está parado na Câmara, não avança nada porque não vai votar o meu, não vai votar o deles também da mesma maneira. Então é esse tipo de guerra. E o desgaste, ele acaba sendo muito grande. O Reinaldo falou aqui que ele é meio contra misturar pastor na política. Essa foi uma questão até que eu discuti com o Pablo Marçal, porque ele falou que se ele fosse eleito, a primeira coisa ele ia tirar os pastores da política. E a pergunta é: por que eu entrei na política? Eu entrei na política porque a minha igreja foi lacrada e foi multada 2 multas de R$70 mil. Então, dos 55 vereadores, o único que é pastor, que está no altar, sou eu. E por você estar no altar, você tem que santificar, você tem que se consagrar, você tem que santificar. Então, eu não tenho vergonha de falar isso, né? E eu disse assim: quer dizer, quem que me representou quando um político impôs a dificuldade para vender a facilidade, ou seja, trocando deslacrado a minha igreja por apoio político, sendo acharcado dessa maneira? Então eu precisei ir lá para defender, né? E hoje eu defendo muito mais do que outros que ali estão, que são cristãos também. Então esse é o nosso posicionamento. Aí eu perguntei para ele assim: quer dizer,
Então eu cristão, vou votar em você para você tirar quem é cristão da política? Pera lá. A Bíblia teve Daniel, foi primeiro-ministro, José foi governador, nós temos Moisés, que foi líder do judiciário, do executivo, do legislativo. Então nós temos ali vários homens da Bíblia. E por que hoje querer tirar ou querer expulsar um cristão da sua representatividade natural? Quem que me representou para ajudar a minha igreja? Eu tive que ir, eu não queria ir, mas eu tive que ir para poder defender a nossa pauta, né? Então, é uma guerra sim, é uma luta sim, e eu estou assim com o coração muito alegre, disposto para mostrar que, embora tenha coisas erradas de políticos cristãos que fazem coisas erradas, não é por causa deles, que é uma minoria, que nós vamos estragar todo o projeto de ocupar as esferas da sociedade que precisam ter pessoas com princípios cristãos. Mesmo porque a igreja, que seja a instituição e a igreja que de fato é a reunião de pessoas que comungam o mesmo pensamento, fazem parte da sociedade. E deve-se fazer valer o pensamento e como que não é minoria, não é minoria. Como que o Estado olha a igreja? A igreja, ela reconhece a sua igreja como se você tiver um CNPJ. Exatamente. E para você ter um CNPJ, você tem que ter alvará. Você tem que ter um alvará de funcionamento, você tem que ter um AVCB, você tem que se adequar, não é? E aí falta... Isso é política. Isso é política, que é nada que é a organização polis, da polis, das cidades, né? E olha que coisa interessante, a palavra igreja significa saídos para fora, ou ajuntamento público. Aonde que havia a reunião das assembleias? Nas ágoras, nas praças. Então o nome igreja vem daí. Vem para fora. Vem da ideia grego-romana. É isso aí. Eu só me defendendo. Já viu que vai apanhar. É dia de resposta. Começou a briga. Não é que eu sou contra o pastor estar na igreja. Até a gente comentou há um pouquíssimo tempo atrás que eu perguntei, pastor, mas como é que você faz essa separação? Como é que você desconecta a política ideológica do seu partido da realidade da igreja? Né, que foi foi até bom você falar que até mudou um pouco a minha ideia depois disso. Eu posso até... Eu vou falar uma coisa aqui... Bom, vai ficar gravado. Ninguém vai ficar sabendo. Mas a questão partidária, por exemplo, hoje é muito difícil ver os partidos com um ideal político. É muito difícil. Você encontra os partidos de extrema esquerda, o PCdoB, o PSOL, eles são totalmente ideológicos. Poucos de direita, e os demais é só mutação para você ver aonde tem chapa para você ser... Para se manter no... a minha primeira eleição eu ganhei no Republicanos. Depois eu tive alguns problemas, né, com a minha saída da igreja e tal. Eu procurei um partido mais fácil de entrar. Fui pro PSL, ok? O PSL fundiu o PSL com o DEM, virou União Brasil. Eu não pude sair. Só posso sair na janela. Então hoje eu estou num partido de centro. E o que tem a ver o ideal? Eles me dão liberdade de eu trabalhar, me dão liberdade de eu defender as minhas pautas. Se eu não tiver liberdade, eu vou ser expulso. Melhor para mim. Porque a ideia é manter, então, a ideologia bíblica. Sim, eu acho que na verdade não é ideologia, porque o reino de Deus ele não é nem de direita e nem de esquerda. Não adianta, hoje, se eu tenho um viés mais de direita, eu estou aqui enganando. O reino de Deus ele é de cima, ele é do alto. E Jesus falou, o reino dos céus está próximo de vós. Próximo não é que está vindo, mas está no estender da sua mão. Então o reino de Deus ele é paralelo. Então como que eu devo me portar? Eu sou o único pastor, eu sou o único do altar que tenho ovelhas responsáveis, que sou responsáveis por um rebanho. Então como que eu devo me portar? Eu vou me portar com as pautas, vendo se faz parte daquilo que o reino de Deus assim deseja, não é?
Caso não for, eu sou totalmente contra. Eu tenho que comunicar o prefeito, comunicar o líder do meu partido, falar, eu sou contra essa pauta, não posso acompanhar essa pauta. Aí a esquerda te arrebenta. Me arrebenta. Na política é assim, se você vota sim, quem é do não vai bater em você. Se você vota não, quem é do sim vai bater em você. Na política, você apanha de qualquer forma. E ficar em cima do muro é a mesma coisa que estar do lado do adversário, né? Porque quem construiu o muro foi o diabo. Então tem que ter um lado e eu não tenho... Prego que aparece, toma a martelada. E não adianta querer usar como subterfúgio, não toqueis nos ungidos do Senhor. Vai apanhar mesmo. Vai apanhar. Não, o pessoal interpreta. O Isaías morreu cerrado ao meio. O Paulo cortaram a cabeça dele. Pedro, os ungidos do Senhor. Esse negócio de ser profeta hoje em dia... tem que passar pela navalha, mano. Exatamente. Vocês fizeram me lembrar. Se quiser mais ideia, eu dou. Que dizem que política não se discute, que teologia não se discute. Eu já penso ao contrário, que se discute sim. Né? Por isso, as pessoas que ficam fechadas nisso, por isso que os falsos profetas continuam a pregar, e por isso que políticos maus continuam aí na liderança. Então, por isso que devemos discutir sim, da forma... civilizada, né? O debate de contrapontos, um debate não uma briga, né? Mas um confronto de ideias, né? Para poder chegar num senso comum, né? Para a comunidade. Eu ouvi uma frase uma vez, eu não sei se é do Dostoiévski, falar assim, quando vieram pegar os gays, ninguém falou nada. Quando vieram matar os negros, ninguém falou nada. Agora vieram pegar os judeus, e aí? Ninguém falou nada, então agora acabou, não tem mais. Então você tem que se manifestar. Não é pelos direitos humanos, é pelo direito à vida constituída na Bíblia que Deus deu para cada um. Deus é um Deus festivo, pastor. O senhor é um teólogo. Ele instituiu 9 festas no Antigo Testamento e 3 jejuns só. Então, quando o justo governa, o povo se alegra. Não estou falando de um presidente evangélico, católico. Justo, né? Tem que ser justo. O nosso padrão é justiça. Então, quando eu vejo pessoas que fazem outras pessoas rir, eu vejo que Deus está nesse negócio. Porque Deus ele quer mudar a vida das pessoas e trazer alegria. Pois é. É aquele negócio que a gente estava falando sobre a parábola de Jotão. Né? Quando as árvores se reuniram e foram buscar uma árvore para reinar sobre elas, dar orientação, porque sem orientação, sem profecia, o povo perece. As árvores do campo fizeram uma assembleia, foram até a oliveira e falavam, oliveira, reine sobre nós. Aí a oliveira disse, eu vou deixar o meu fruto que os homens gostam e do meu azeite que agrada, é consagrado a Deus. Aí foram na videira, reine sobre nós. Aí a videira falou, eu vou deixar o meu suco que traz alegria aos homens e alegria às nações para reinar, para ter esse trabalho. Não foram. Aí foram na figueira. E a figueira falou a mesma coisa. E aí, como os bons não se omitiram, foram no espinheiro. E o espinheiro falou, vocês têm certeza que vocês vão me dar essa autoridade? Então tá bom, então eu vou reinar sobre vocês. E saiu o fogo do espinheiro e queimou a floresta inteira. Ou seja, a moral da história. Você tem... Não se omita do debate político. Exatamente. Você é oliveira, tem unção aí. Se você é da parreira, é uva, tem alegria. O vinho simboliza alegria. Se você é a figueira, você simboliza alimento e cura, remédio para fazer emplasto. Aquilo que colocou lá no rei Ezequias. Se ele sabia que era só fazer isso, porque já não fez. Nós vai morrer e não vai mais viver. Ô, profetada, viu? Dá licença. Bom, não era Só que hoje o problema de hoje está pior ainda, né? Porque hoje nem falar você pode falar. Você é cancelado. Essa é uma pergunta bem interessante mesmo. Como você faz para debater? Porque a gente sabe que a esquerda ela tem
um viés Um ideológico arsenal. muito forte. Uma força grande. Uma força muito grande. Tem Eles hoje um são establishment, ou seja, toda a mídia. ao favor deles. E já de muitos anos, né? Porque isso vem sendo construído há muito tempo. As escolas já têm essa doutrinação, já desde de muito tempo. É muito engraçado quando você vê. Engraçado não, né? Não chega a ser engraçado. Mas quando você vê alguém discutindo a respeito do período do regime militar e dizendo assim que o que a esquerda queria naquele período era lutar pela democracia, para que caísse, e que na realidade não era essa a ideia. A ideia era simplesmente mudar o formato de ditadura dos militares para uma ditadura do proletário. Né, que Não era ruim o tempo dos militares, era um tempo de prosperidade, de segurança muito grande. Eu não vou nem questionar isso, porque eu não vivi essa época. Eu vivi. E eu buscar gente na nossa casa para trabalhar. Eu não vivi, mas o homem que eu mais respeito e admiro no mundo viveu, meu pai. Então, entre ouvir um professor de história, fumador de maconha, professor da USP e ouvir... Não, eu tenho um amigo que fala uma coisa muito interessante. Fala assim, ó, cara, se nem a Alemanha você não tá no lugar de fala, vai. Você não tá no lugar de fala. Se nem a Alemanha conseguiu fazer o comunismo dar certo, cara, o mundo não vai dar certo em lugar nenhum. Porque alemão é pragmático. O cara coloca o negócio e ele faz dar certo. Nem isso eles conseguiram. Então, gente, não vai dar certo. Você não pode falar do aborto, porque você não tá no lugar de fala da mulher. Exatamente. Mas e quem vai fazer o lugar de fala da criança e do bebê? A mulher também não pode falar, porque ela não tá no lugar de fala do bebê. Né? Então as pessoas hoje elas querem defender os animais, as árvores, não podem matar animal nenhum, não pode arrancar nenhuma árvore, mas pode matar uma criança de 7 meses no ventre da mãe. Olha que mundo que nós viemos. Então os progressistas, os globalistas, eles são não bate as suas falas. Existe uma incoerência muito grande. Será que a ideia já não é meio... porque o marxismo fala... Li pouco a respeito do marxismo, então não sou um conhecedor dele, mas um dos ideais de Marx não é que pela revolução tudo valia, inclusive a desconstrução de ideologias. Por exemplo, a família é uma ideologia, então a gente quer pai, mãe, filho. O problema não é o Marx, o problema foi a escola de Frankfurt depois de Marx, que foi ali que eles chegaram à seguinte conclusão: ocupem os lugares sociais, os lugares culturais, o esporte, a cultura, a escola. Vocês têm que entrar lá e praticar a divisão de classes. É dividir para governar. E foi aí que começou tudo e vem daí depois da escola de Frankfurt. Eu fico, às vezes, abismado de ver o tamanho de tantas incoerências. Eu fiz uma postagem assim, contrário a um homem que nasceu biologicamente, quer dizer, uma pessoa que nasceu biologicamente homem e se transformou numa mulher, e ela foi competir na natação. E ela ganhou de todo mundo. Ela ganhou inclusive a cota da Harvard por ela ser um campeão, tudo. Então, ou seja, até mesmo o que a esquerda pregou para defender a mulher, agora a mulher está sendo destruída pela mesma esquerda. Elas estão sendo simplesmente o quê? Colocada de lado. Todas as mulheres. Por quê? Se você coloca o pulmão do homem é desse tamanho, as costas do homem é desse tamanho, o físico do homem ele é mais forte que a mulher. Ah, mas tem que tirar o testosterona. Vamos acrescentar. Mas isso não muda nada. Não muda nada. A concepção ainda continua sendo a mesma, né? Não tem... Começa a ser a mesma. Então, aí eu postei, entrou uma pessoa no meu DM e falou um monte de palavrão pra mim. Eu tô defendendo as mulheres. Você quer criar uma classe? Cria uma classe só de transexual. Só que aí você vai ter que ter duas classes, né? Uma de transexual masculino e uma transexual feminino. Porque vão continuar
não estando na mesma condição justa. Mas essa prática de metanoia, de mudança de mente, para o mal, é coisa mais antiga do que Marx, do que os alemães que vocês estão falando. Sadraque, Mesaque, Abdenego, Daniel, eles passaram por este processo de cancelamento. Vai comer da nossa comida, vai falar a nossa língua, vai deixar o seu sotaque, vai ter o nosso pensamento, vai ter o nosso Deus. O Daniel falou, não. Me faz o seguinte, deixa eu só comer a minha comidinha. O pessoal quer fazer jejum de Daniel, não sabe nem o que significa isso. Não, vamos lá para nós termos... É outro assunto, não quero entrar nessa briga hoje. Mas a briga continua. Você quer colocar a Bíblia nos dias de hoje? Não, você está querendo trazer essa discussão para os dias antigos. Então eu vou te falar quem foi a primeira feminista da Bíblia. A serpente. Não, foi a mulher de Assuero. A primeira mulher dele, a princesa Vasti. Ela embirrou que não queria falar com o marido, porque o marido queria apresentar ela. E o que aconteceu? Dançou. Como que Deus... Deus não negocia. Então, e da onde apareceu uma mulher, Esther, e através dela ela clamou com sabedoria um jejum de 3 dias, né? E houve aí o Purim, que foi poder armar o povo de Deus, porque ia ter um massacre, e o judeu não podia se defender com arma. E aí o rei Assuero falou assim, o judeu também tem direito à defesa. E foi aí que a guerra foi balanceada e o Purim que o judeu comemora até hoje. Ou seja, tudo começou por causa de uma feminista. Exatamente, uma feminina. A feminista atrapalhou tudo. Então, essa ideologia fantástica, diabólica, quer mudar nosso pensamento. Aí você, não, então deixa pra lá, tá todo mundo assim. A Bíblia não é politicamente correta. É sim, é sim. É não, é não. Então, é essa luta que o Reinaldo Gil está travando lá para impedir ou colocar alguma lei para facilitar isso, e é a nossa luta diária. Eu quero defender os meus netos, eu quero defender as minhas filhas, os meus genros, a minha família. Eu quero defender. E não vou abrir mão disso, custando até a minha vida. Porque vão querer me matar. Já te ameaçaram de morte, não? Opa! Sério? Sério. Deixa eu fazer uma pergunta aqui agora. Há um tempinho atrás aqui a gente estava conversando a respeito disso e você comentou a respeito da ideologia, essa questão sexual dentro da escola, e é um assunto também que eu acho muito delicado. Aliás, na realidade eu não entendi ainda porque esse levante todo, né, com relação a essa questão sexual, né? Por que a pessoa não cuida disso dentro de casa? Igual você comentou, né? A gente não tem problema nenhum daquilo que a pessoa faz dentro de casa. Isso é um problema dela, é um problema que não compete a gente, nem como pastor, nem como vereador. Né? Isso é uma particularidade dela. A nossa função como pastor... Exatamente. A nossa função como pastor é orientativa. A gente tem que orientar e denunciar o pecado. Então, assim, a partir daí... Cada um toma a sua posição. Ou abre uma igreja para ele. Ou abre uma igreja para ele e coloca lá. Fala o que ele quer. Mas, como funciona essa questão? Existe, vai existir, está em trâmite no Congresso ou na Câmara de Vereadores de Santo André, alguma cartilha que... São Paulo. De São Paulo, perdão. Todo dia tá tendo o seguinte, ó. Eu fiz um projeto de lei para evitar a gravidez precoce de forma primária. O que é forma primária? Falar para os jovens, os adolescentes, o que ocasionaria na vida deles caso houvesse uma gravidez. Então, segundo a ONU, uma menina que engravida na adolescência, ela vai ganhar $573 a menos que uma menina normal. Ela vai ter que sair da escola. Então, o projeto era esse. Quando eu coloquei esse projeto, a esquerda rotulou como projeto Escolhi Esperar. E aí começou a guerra. E aí eles queriam colocar substitutivo no meu projeto para colocar contraceptivos. E aí, daí para chegar no aborto,
É muito fácil porque eles querem um aborto, eles não querem contraceptivo. Eu não sou contra contraceptivo, porque o Estado é o Estado e acabou. Sim. E existem políticas a serem feitas. Eu acredito que até mesmo existem transexuais na rua, moradores de rua, que precisam ter o acolhimento, por exemplo, no dia de frio, usar as casas temporárias de transição de acolhimento. A gente é um ser humano e nós temos que amar e respeitar o ser humano. Acontece que existe uma agenda 2030 da ONU que eles querem implantar no mundo inteiro. E nessa agenda está o LGBTQIA+, que é a implantação. Então, por exemplo, nas casas de lei, na Assembleia Legislativa, na Câmara Municipal, na Câmara Federal, tá cheio de leis todo dia que um político chega lá, que nem o Orlando Silva colocou que um pai pode casar com filha. Pode haver o casamento, quer dizer, é um político que representa essa pauta e simplesmente ele veio com esse projeto de lei. É claro que tem uma bancada cristã que não deixa passar. Então hoje tem muita gente falando mal das bancadas cristãs, mas eles não sabem o que a gente passa. A luta que é. Eles não sabem o que a gente passa e fica falando mal. Quer ser candidato aí e menosprezando aqueles que têm uma história de luta. Então, tem dia que eu falo, pô, será que vale a pena? Porque a gente é maiado manhã, tarde e à noite. E os irmãos da fé não entendem o que a gente passa. Eu imagino, honestamente. Não acho que deve ser fácil essa situação. E é uma das preocupações que eu tenho, porque daí chega uma hora que você começa... Não estou falando que tenha acontecido com o pastor, mas que você começa a ceder, porque você fala assim, cara, não aguento mais. Eu apanho no legislativo, na Câmara, porque eu estou defendendo os cristãos, e apanho na igreja porque eu estou dentro da Câmara. Né? Então deve ser um fardo, um problema extremamente constante teu, né? Porque você está defendendo um povo dentro da Câmara e depois você tem que defender a Câmara para o povo, que você estava lá defendendo eles. Você fala assim, gente, se eu não tiver lá algumas pautas que são de extrema necessidade para a igreja, não vão passar. Ou pautas que são contrárias à nossa fé passarão. Eu acho importante a gente ter pessoas dentro do legislativo, do judiciário, que representem a parcela da população cristã. Porque se a gente colocar como cristã, é a maioria da população do Brasil hoje. Entre católicos e evangélicos, nós somos a maioria. Então eu acho que é importante a gente ter pessoas que pensem segundo isso, né? Só que eles têm medo de nós, viu? Olha que se levanta esse povo. Não, a bancada cristã, eles têm medo de nós. Tem muito medo. Porque nós somos o povo da cruz, né? Se precisar morrer pelo Senhor, é que a sociedade moderna não trabalha nesse tipo de execução. Hoje existe o cancelamento, existe o assassinato de reputação. Primeiro eles falam uma coisa, aí você vai provar que jacaré não é crocodilo, aí você se dá mal. Totalmente você tá mal e o povo não acredita, o povo não faz a peneira disso tudo, né? Você é sempre o culpado. Sempre o culpado. Sempre o culpado. Não sabe o que rolou, o que aconteceu, né? Só que assim, a gente... Eu tenho dialogado muito com a esquerda, a extrema esquerda. Eu falo até que eu posso fazer, até que eu não posso, não vou aqui. Porque é o seguinte, se não prospera o projeto deles, não prospera o meu. Então vai chegar o dia que eu vou falar assim, ó, você vai votar esse aqui que nós não queremos e vai votar o meu também, vão pro voto, né? Só que eles não querem ir pro voto porque vão perder. Não, uma coisa que o pastor falou aqui que eu acho que é super inteligente até, você falou que não é contra a métodos conceptivos, desde que a pessoa não seja ligada a uma igreja evangélica, lógico, ou a Bíblia, né? Porque a gente tem uma população inteira que está preocupada tanto com o aborto, que não está preocupada em se proteger para que não ocorra o aborto. Então eu já acho que isso é uma pauta super importante, isso bem laico. Agora não tem só essa também, tem outras pautas, a descriminalização da maconha, tem outras pautas assim, que são, se você for começar a deixar, a coisa ela vai tomando uma proporção muito grande, porque
tem pessoas doentes que precisam daquele medicamento, sim, tá, mas por que os caras querem liberar? Aí, por exemplo, um garoto... Mas o medicamento já é liberado, né? Um garoto que morre num tiroteio com a polícia, ele é um coitado. Mas uma criança de 7 meses no ventre da mãe, ela pode abortar. Então, é uma incoerência a todo momento. Não, sabe? Mas essa conversa não interessa para eles, porque vai fugir do que eles querem. Ó, se uma igreja ela é apedrejada, ninguém fala nada. Se invadem uma igreja, ninguém fala nada. Agora, e se um terreiro for invadido? A esquerda vem para cima com tudo. É assim que funciona. Guerra. São medidas diferentes. São medidas totalmente o extremo por isso que é uma incoerência muito grande. Você quer ver uma coisa? O governo do PSOL no Pará entrou com um projeto para arrumar a previdência da cidade, equalizar as contas da cidade. Isso é política pública, não é ideologia. Mas aqui em São Paulo eles foram contra, falando que os professores perdiam direitos, os aposentados, pensionistas perdiam direito. Eu votei consciente, fui muito massacrado. Mas eu estava equalizando a economia do município, porque senão 3 a 6 meses não ia ter como pagar ninguém a folha de pagamento do Estado. Do município, quer dizer. Então, só que quem mandou o projeto da Previdência, a reforma da Previdência, foi o prefeito Haddad, mas ele perdeu a eleição. Porque ele perdeu, o PT foi contra. Agora, eu fiz o que tinha que ser feito. Eu apanhei de ovelhas, apanhei de pessoas da igreja, orei muito, sofri muito. Foi um tempo, para mim, na política, de angústia muito grande. Mas uma coisa aconteceu, a economia da cidade foi equalizada. Então, se fosse o PT que estivesse no governo, eu ia votar... Como que eu ia votar? Eu ia votar contra? Só porque é o PT? Eu acho que é aí que entra... a coerência, né? E assim, a gente, Deus nos chamou para esse meio, então que Deus fortaleça, né? Que Deus nos ajude a cumprir o nosso propósito. Qual é o coeficiente eleitoral? O coeficiente eleitoral não. Quanto é uma cadeira? Quantos votos precisa para você ter uma cadeira lá em São Paulo hoje? Depende. Essa eleição última que teve foi muito atípica, porque cada 4 eleitos, 3 perderam o voto. Porque a pessoa não queria visitar a urna eletrônica e pegar Covid. Então, por exemplo, assim como as igrejas hoje, 3 anos depois, muita gente não voltou, ou ainda está traumatizado, na eleição teve uma... Está traumatizado, mas você vê nas redes sociais, está na praia, está viajando, está no restaurante. Mas Deus julgará, né? Deus julgará e o Douglas também. E o calo que eu dói. Vejo. E o calo que dói uma vez, pode doer 2, né? Pode doer 3, né? E aí Deus sabe do que faz, né? Então, assim, essa eleição foi muito atípica. Antigamente você precisava de 20 a 30 mil votos. Nessa última eleição caiu o coeficiente. Tem gente que foi eleito menos, eu, por exemplo. Então, mas por quê? Eu ia nas igrejas e visitar, falar com liderança, tudo, e eu percebia que ninguém ia para a igreja. Então, o povo cristão de meia idade para cima não foi votar. O que pode acontecer agora é que a esquerda ela está se programando para eleger a bancada do legislativo e os da direita estão saindo para cargos do majoritário. Essa é a pior confusão que a esquerda, que a direita está fazendo de errado hoje para contrabalancear esse jogo aí. Ou seja, eles vão encher as casas de lei de deputado e... que vão barrar o executivo. Então, está tendo essa luta muito grande aí, estão se preocupando muito com o Senado, que é importante, mas muitos estão saindo a cargos do majoritário, para o governo, prefeituras, né? Então, enfim, essa é uma preocupação que eu tenho, né? E vamos tocando até
até Deus, até acabar o ciclo que Deus tem para nós aí nessa jornada. Na tua prédica em defesa da família, lá na Câmara, você bate pesado? Sim. Ou quer fazer a politiquinha do... Não, na política é assim, ó. O que a gente discute em plenário, a gente não se pode levar nos bastidores para a copa do café dos parlamentares, porque todo mundo é ser humano, todo mundo chora, todo mundo tem suas famílias, e ali não se fala de ideal. Então ali a gente procura ter um diálogo bom, dar a mão, conversar com todo mundo. Eu acho que o político bom, ele é aquele que conversa desde direita até extrema esquerda. Você vê, o parlamento de Israel estava sendo comandado por um primeiro-ministro de esquerda. Foi dissolvido o parlamento porque não teve governabilidade. Então, a política, ela se fala de habilidade para governar também. Então, a gente tem que conversar com eles, porque senão eles vão parar toda a pauta. Então, tem hora que a gente vai ganhar, Douglas. Tem hora que a gente vai ganhar, tem hora que a gente vai perder. E nesse dia eu subo chorando, né? Ou vou embora chorando para casa. E tem dia que eu só sorrindo, falei, bem feito, conseguimos avançar na pauta, né? Então é assim, um dia da caça, outro do caçador, é uma guerra, e isso as pessoas não entendem. Existem pautas de esquerda que você entende que são relevantes para a sociedade? Sim. Porque eu já entendi que se você entender relevante ou com coerência, você vota assim. Existe? Você lembra de alguma em específico que... Eu vou... Teve um título de cidadão pro Átila Yamarino. O Átila Yamarino, ele foi o profeta do caos. Ele foi, não sei se ele é infectologista ou médico, ele falou que ia morrer 6 milhões de pessoas. Ele apavorou o Brasil inteiro. O vereador que foi dar o título para ele é meu amigo. Todo mundo votou a favor. Eu não votei não, eu me abstive. Porque eu não achei coerente votar numa pessoa que falou que ia morrer 6 milhões de pessoas. Morreram muitas pessoas. Pessoas preciosas, perdi pastores queridos. Mas eu não achei coerente votar assim. E para mim não estragar o trabalho parlamentar do colega, eu me abstive na votação. Então, tem votações que são coerentes. Quer ver uma votação que nós votamos semana passada? Foi a criação do armazém solidário, levar comida para as pessoas que estão na rua. Incrível que pareça, a esquerda não votou. E essa pauta é da esquerda, que é a pauta social, e eu votei a favor. Não é? Eles compareceram, pelo menos? Votaram contra. Votaram Contra. Agora, por exemplo, o Bolsonaro quis tirar o ICMS dos estados. Eles votaram contra. Então, existem projetos dos colegas que eu também voto. Mas hoje existe uma força para fazer a cabeça das pessoas na ideologia, nessa agenda que está sendo proposta. Então, é essa a diferença que o povo cristão não sabe ver, e a gente que está no parlamento, a gente vê. Eu vi que você é bem atuante nas redes sociais, né? Se eu não me engano, teu Instagram estava com 9.000 e poucas publicações. Sim. Você que cuida delas e você... Uma boa parte a gente tem uma equipe que faz, porque senão não dá conta também, né? Imagina. Mas assim, uma boa parte da pauta a gente que coloca, né? Eu faço uma pauta também da igreja perseguida, da igreja sofredora, das perseguições que estão acontecendo de no testemunhos mundo. também. Testemunhos também, eu coloco testemunhos. E agora eu vou começar um podcast, ou seja, a gente fazendo a nossa parte, influenciando com o que a gente pode fazer. Já fui ameaçado de ser cancelado no Instagram, no TikTok já fui. Então é assim, a gente... não sei até quando. Ouvi o pastor Lamartine Pozella, ele falou assim, olha, irmãos, eu acho que todo esse conteúdo sobre o Apocalipse que eu estou falando, um dia pode ser removido da internet. Com certeza. Você está entendendo?
Então, até que ele venha, meu irmão. Até que ele venha, nós estamos aqui. Nós somos a resistência, né? Para o munícipe falar contigo, quais são os endereços das redes sociais? Tudo é Rinaldi de Gílio. Rinaldi, R-I-N-I-L-D-I. Rinaldi de Gílio. Nos acompanha aí pelas redes sociais, né? A gente está ali fazendo o nosso trabalho. Tem um trabalho, modesta parte, para um pastor. Tem um trabalho parlamentar muito bom. Tenho mais de 80 leis aprovadas. Bom. Dessas, várias são na área do autismo. O primeiro a pedir que fosse colocada uma placa de identificação do símbolo autista para atendimento preferencial é minha. A pet terapia também nos hospitais com crianças por meio de cães. Sim. A primeira, é uma lei minha, de aprovação minha. Tem várias, né? Tem uma lei para que condenados em segunda instância não sejam homenageados na cidade de São Paulo, ou seja... Gente, mas precisa fazer uma lei para isso? Tem coisa que parece ser tão normal. Mas essa lei ia pegar o Lula. Se o Lula morresse... A praça... não ia ter avenida, ia virar a avenida principal da cidade do Lula. Não, eu apoiaria se fosse marginal... Aí o que acontece? O STF cancelou a pena deles, então, ou seja, já pode colocar o nome de praça dele. Não adiantou nada o meu trabalho parlamentar em São Paulo. Perfeito. Então, querendo falar, precisando de alguma coisa, pode ir também na Câmara, né? Em São Paulo. Sim. Nós somos bem acessíveis e a gente procura responder todo mundo. A cada 100 pedidos, a gente consegue aí um nível de 63% a alcançar. Tem coisas assim, por exemplo, troca de lâmpada, tapa-buraco, jardinagem. A gente consegue fazer com que o poder público venha atuar rápido. O difícil é só para arrancar árvore, né? Arrancar árvore é difícil. Uma luta. Você precisa de um laudo engenheiro agrônomo. E aí é uma luta muito grande. Mas o demais a gente consegue andar bem. Deus tem dado graça. Eu acho que o primeiro mandato, para quem era um cristão e chegou lá sem padrinho político nenhum, a gente fez um mandato extraordinário. E coube a Deus renovar essa aliança para mais esse mandato. E estamos aí trabalhando, né? Perguntaram se ia ser candidato a deputado estadual, isso agora, pô. Federal, e eu falei, não, deixa eu servir a minha cidade, porque é um desafio muito grande. São Paulo, eu transito em toda São Paulo, e São Paulo é uma cidade maravilhosa, né? Tanto de turismo, como na gastronomia, como na diferença de pessoas, na diversidade de pessoas. São Paulo é uma cidade que eu tenho por grande estima, e eu estou servindo aí mais um mandato aí até a próxima eleição. Legal. E se... eu não quero saber nada de política, não preciso do vereador, mas eu gostaria de ver esse pastor aí pregando. Onde é que eu... Olha, eu tenho pregado ali na Vila Ema, na Rua Conde Amadeu Barberini, que é uma igreja que eu cresci, e hoje Deus me deu a graça de poder pregar ali, ser pastor, servir, né? O cristão vai para a igreja para se alimentar ou para servir? É claro que ele tem que ir para a igreja para servir, porque se alimentar, você vai se alimentar uma vez por semana? Você vai ser doutrinado pela Netflix, né? Você vai ser doutrinado pela La Casa de Papel. Você vai torcer para os ladrões e a Bíblia fala, não furtarás. Aí você vai assistir Peaky Blinders, Blacklist. Aí você vai torcer para o assassino e a Bíblia fala, não matarás. Aí você vai assistir o Suits, onde um passa a perna no outro. Aí você vai estar lá na Bíblia, não defraudeis o seu irmão. Então, meu irmão, você vai ser doutrinado a semana inteira, se alimentar a semana inteira. Então, você se alimenta na sua vida devocional.
orando, jejuando e lendo a Bíblia todos os dias. E no domingo você tem que ir para a igreja para servir a Deus e adorar a Deus, servir o próximo. Pastor Douglas, certa vez perguntaram para Jesus se tem um discípulo que ele queria fazer os mesmos milagres que Jesus. E ele entendeu que o segredo do milagre era a oração. Aí ele falou para Jesus assim: Jesus, nos ensina a orar? Jesus falou: claro. Aí ele ensinou a oração do Pai Nosso. Há uma complicação essa oração. Essa oração é uma luta. Porque não é Pai meu, é Pai nosso. Não é perdoa-me, perdoa-nos. Assim como eu também perdoo. Uma vez, né? Venha o teu reino. Seja feita aqui, ó, no Santo André, aqui na Maranata, como é no céu. Né? Então a oração nos ensina muita coisa de vida com Deus. E nós temos que entender, na parábola do filho pródigo, que os 2 filhos se perderam. Um se perdeu fora de casa, queria herança. E o que estava em casa ficou incomodado que o cordeiro cevado, que foi preparado soberanicamente para a volta do filho perdido, era dele, não era direito do irmão. Então ele estava dentro de casa, mas longe do pai. Estava perdido. Jesus falava com publicanos, que eram os traidores do povo judeu, que eram os servidores públicos, e os pecadores. E a outra era os fariseus e os escribas. Então um representava o filho que se perdeu. Só que a parábola não fala, a palavra pródigo é esbanjador, não fala o nome filho esbanjador. Quem colocou o nome foi algum escritor da Bíblia, algum intérprete, tradutor da Bíblia. A parábola fala do Deus esbanjador, esbanjador de amor, que ele amou, que saiu, o pai saiu da casa pelos 2 filhos, pelo mais novo e pelo mais velho. Mas o texto conclui não dizendo se o filho mais velho voltou. Um desobedeceu pela herança, o outro obedeceu pela herança. A Bíblia não fala se o filho mais velho voltou, o que se perdeu dentro de casa. E a nossa grande meta é não se perder dentro da casa, da igreja. Nós não podemos se perder. Não podemos se tornar religiosos. Não podemos se tornar radicais. Né? Lá no meu gabinete, essa semana chegou uma transexual, falou assim: vereador, você pode me dar R$20? Eu te pago semana que vem. Sabe quando você abre a carteira, só tem 100? Aí eu peguei e dei e falei: Tó, não precisa pagar. Aí eu estava entrando de volta, ela virou e falou para mim assim: vereador, você tem uma Bíblia para me dar? Aí eu entrei e peguei uma Bíblia, porque lá eu sou um missionário, né? Peguei a Bíblia e dei para ela. Tem uma outra transexual de um outro gabinete, que vai no meu gabinete. Já dei Bíblia, já dei meus livros, cumprimento, um beijo. Então nós somos cristãos, nós temos que amar o próximo, não é? Só que hoje, quando eu me levanto contra, não é contra uma pessoa, é contra uma narrativa. Sim. É contra uma agenda globalista. Que essa agenda globalista quer ofender os princípios que nós cremos. Então, é esse o posicionamento. E Deus, eu quero que Deus me julgue o meu coração, porque é Deus que conhece todas as coisas, né? Exatamente, acho que o primordial acho que é esse. É aquilo que a gente faz, é aquilo que a gente está fazendo, a balança é Cristo. Né? Tá valendo. Não sou o que o outro vai achar daquilo que eu estou fazendo, mas sim aquilo que Deus está vendo que eu estou fazendo. Né? Então lá dentro da Câmara dos Vereadores, que o pastor continue nessa força, nesse vigor e nessa preocupação de agradar o Senhor, porque a nossa função aqui na Terra é essa. É agradar ao Pai, né? Agora vou errar muito e vou acertar muito, né?
Eu só não quero deixar de fazer, né? Poxa, Porque eu tenho humildade se eu errei, e conversar com a pessoa, e me retratar com a pessoa, né? Então... É o Pai Nosso. Você acabou de falar do Pai Nosso? É o Pai Nosso. É o Pai Nosso. Pastor Sérgio, suas considerações finais. Ele passou 30 anos, mas ele continua simpático, né? Não, ele fez botox, então ficou assim rindo. Não deu tempo de passar no cabeleireiro hoje, nem no barbeiro. Estamos aí. Você não foi no Jaça hoje? Não deu tempo. É muito bom estar com vocês aqui. Pastor Reinaldo, Pastor Douglas, Pastor Reinaldo. Muito bom estar com vocês. Você lembra do Adilson também, que ia com a gente? Ministro Adilson? Não, Adilson. Cabelo branquinho, ia com a gente no programa. Já partiu para Jesus, lembra? Participava com vocês. Estar com vocês aqui é de grande valia. Mais uma vez, estando com vocês é sempre uma grande lição, né? Eu aprendo muito com vocês. E quero deixar aqui meus parabéns para você pela sua atuação, né, lá na Câmara. E parabéns também para o Pastor Douglas, pelo estúdio aqui da Maranata, né? O responsável é o Pastor Reinaldo. Não. Parabéns para vocês. É um conjunto, né? Ele nada sonha sozinho. E você sua, né? Isso aí. Alguém tem que fazer alguma coisa. Isso aí. Que Deus continue dando graça para vocês, né? A nossa oração, né? Nós já oramos por todos os irmãos, sempre nos nossos cultos de oração estamos orando pelos irmãos. E vamos continuar, né? Sabendo diretamente do que se trata, nós vamos dar ênfase à nossa oração para que a obra de Deus possa ser realizada através da sua vida, através da vida do pastor, que continua também na sua missão. E eu quero dizer para todos que a Bíblia é poder de Deus na terra, né? É ela que tem a fala para aquela criança que está lá no ventre. Poder para salvar todo aquele que nele crê. Todo aquele que nele crê. E aproveita ainda que o Espírito Santo não nos foi retirado. O Espírito Santo está na terra. Porque a Bíblia sem o Espírito Santo vai ser um livro comum. Logo mais vai acontecer isso aí. Então, enquanto há tempo, leia a Bíblia, buscando através do Espírito Santo, que ele vai te dar sabedoria e orientação para a sua vida. Amém? Pastor Reinaldo, eu vou reservar o momento final da oração. Eu vou fazer um teste e ver se o pastor Reinaldo de Gílio sabe orar. Você não vai jogar água em mim. Não. Você não vai colocar. O programa é outro. Depende do que você pede na oração, né? Do chover foi do... Saber pedir direito, hein? Do PG? É a música dele, mas o Buarque foi batizado no dia. Jogaram água. Ele veio aqui na igreja e a gente... O PG. Brincou com ele. Falou, pô, PG, você foi lá, estragou todo o evento do pessoal lá no Play Center. Foi um trabalho feito a quadrangular com o Brasil para Cristo no Play Center. Sim, juntaram... eu tava lá. Eu tava lá também. E o PG cantou essa música. A hora que ele começou a cantar essa música, teve que parar a transmissão. Estava sendo transmitido ao vivo pela HIT TV. Mas choveu, alagou, rapaz. Nós tinha muitos jogos. Aí a gente brincou quando ele veio e falou assim, ó, por favor, vai chover aqui hoje não, tá? Canta outras. Aí ele começou cantando Vai Chover. Glória a Deus. Mas foi um tempo, acho que, muito bacana, pastor, conhecê-los, pelo menos pra mim. Eu queria trazer seu pai também. Opa, traz ele também? Vamos trazer. Você tem autoridade, você traz ele. Foi muito proveitoso. Eu tava com ele antes de vir pra cá. Puxa, podia ter trazido. Ia ser muito legal. Fala que eu mandei um abração, eu sou fã dele. É que se eu trazer ele só ele vai querer falar, então. Deixa um dia só pra ele. Esse é o programa número 2. Glória a Deus. Reinaldo, fala pro pessoal aí. Dá um like. Isso, dá like, curte, compartilha, se inscreve no canal, ativa o sininho que tá aí do lado. A gente vai ter muita coisa ainda acontecendo. Já de antemão a gente vai convidar de novo o pastor Reinaldo para vir aqui. E ele, como homem de Deus, não vai falar não. Vamos falar, a gente tem uma pauta aqui na igreja, a gente fala muito a respeito de autismo. Então foi antes mesmo da gente começar o podcast, o pastor comentou que ele tinha 10 projetos aprovados, ele comentou 2, e depois a gente queria conversar um pouco mais a respeito desses assuntos. Pra gente é muito importante. A gente reiniciou o podcast com o assunto de autismo. Nós trouxemos uma mãe
que tem um filho autista e que é aqui da igreja e é formada também, tem uma pós-graduação com relação, acho que é o espectro autista e tudo mais. Veio uma artista plástica que trabalha também com o pessoal, com terapia para autistas. Então é uma pauta que interessa muita gente. A gente tem bastante gente na igreja, tem algumas famílias na igreja que tem essa situação em casa e a gente gosta de tratar isso com o nosso pessoal. Então é bem pessoal isso, mas seria bacana se a gente depois viesse uma nova remessa aí para conversar a respeito disso. Então não deixe de se inscrever no canal aí, porque a gente vai ter muita coisa boa acontecendo. Põe o sininho também para você ser lembrado. Exatamente. Já tinha falado do sininho. Adora me dar bronca. Que a minha memória ficou outro dia eu dei os avisos. Daí ele fez assim, você não deu aviso. Mas eu acabei de dar o aviso. É que a minha memória ficou no outro fígado, eu sou transplantado. Eu não lembro, né? Mais outra, eu gosto da bronca, porque eu não posso. Eu tenho uma coisa muito legal, Rinaldo. Eu sou ovelha do Douglas desde que eu nasci. A gente já era da época da graça, antes da época da graça, na Maranata ainda. Lá na Iamelo. E seu pai? Era. Aí, quando eu já estava aqui em Santo André, estava adolescente e tudo mais, eu cuidava do som e o som ficava em cima do púlpito. Aí, um dia, o pastor Douglas chega e fala assim, bom, gente, agora vamos orar e tal, e terminou a palavra. O que eu fiz? Tinha 16 para 17 anos, peguei e fechei o olho. Falei assim, vamos orar. Só que ele queria que colocasse um fundo musical, queria que fizesse alguma coisa e eu tô ali, ó. E ele tá estalando o dedo, ele tá estalando e eu tô orando. Convidou me deu um croque. Teve sorte que não foi sapato. Não, sapato também tinha sapato. Eu sei da história do sapato também. Tem muita coisa boa. Então, todas as quintas-feiras nós estamos aqui com o podcast. Domingo às 9h30 o culto é transmitido ao vivo. Você pode também, Basta Uma Palavra, é um outro canal com mensagens e estudos que eu tenho preparado, dirigido para a liderança. Aí, se você quiser assistir lá, Basta Uma Palavra, foram 2 horas de palavra só para a liderança, para pastores, né? Não estou ensinando a ser pastor, só estou falando, é assim que a Bíblia diz, né? Não perturba não, que senão eu mando raio. Vocês divulgaram aqui o Até Pode, YouTube e também no Instagram? No Instagram. YouTube e Instagram. Vai. Na realidade, na estreia, a gente lança em todas as nossas redes. Então, mas ele fica gravado só no Até Pode. Então ele entra na Igreja Primitiva Maranata, ele entra no Facebook, no Reinhold Nemites, ele entra no Douglas. Como que é Nemites? Reinhold Nemites. É uma frescura. É difícil. É sobrenome, Nemites? Meu sobrenome. E aí, então a gente lança em todos. Norte da Alemanha, né? Isso aí vou te cancelar porque você falou isso agora. Não tem marketing contra. Amanhã é sexta-feira, dia 8, né? Dia 8, tem uma reunião de homens, tem o grupo Irmãos Coragem. Mostra o logotipo para ele. É da novela mesmo. Copiei na cara dele. Irmãos Coragem. Encorajando os homens a serem homens de Deus. Eu até falei lá de púlpito, até falei, você que é homem, gosta de mulher que não tenha pênis, venha participar. Vamos tratar a conversa dentro da Bíblia. E eu não tenho osso na língua, não. Falar nisso, vamos orar? Pastor Reinaldo, consegue? Vamos parar a heresia, vai. Não é heresia, eu estou falando sério, mas não quero. Vamos orar. Glória a Deus. Eu acredito no poder da oração, que a oração do justo muito pode nos seus efeitos. Senhor meu Deus, Senhor meu Pai, no nome de Jesus, eu quero te agradecer por esse momento que estamos aqui com os internautas, pedindo, Senhor, que o Senhor nos ajude, nos fortaleça, nos capacite, dirija os nossos passos, dirija, Senhor, a nossa vida segundo a Tua vontade, capacita cada internauta que está nos assistindo. Revela a sua glória, o seu amor, o seu poder, Pai. Seja com cada um, Senhor, para que eles possam viver os melhores dias na face da terra, em saber que o Senhor está preocupado com o bem-estar de cada um.
E o Senhor que começou a boa obra é fiel para cumpri-la. Muito obrigado, Senhor. Estenda suas mãos para abençoar este lar, abençoar esta família, abençoar esta casa, abençoar esse trabalho, quebrando todo o mal, toda investida do maligno. Sim, e toda seta maligna que vem Jesus. Contra este lar e esta família. Amém. No nome de Jesus, Pai. Nós pedimos e agradecemos para a tua honra, para a tua glória e o teu louvor. Amém, Jesus. Amém. Hoje na nossa técnica, o Enzo. É Enzo Negrão? Enzo Campari. Negrão é o pai, né? É o sobrenome dele. Enzo Campari na técnica. Tô orgulhoso desse garoto, viu? Você viu? É. É corintiano, tem futuro. Você é corintiano? Glória a Deus. Senhor, tem misericórdia. Pastor Douglas, em parte conhecemos, em parte profetizamos. Né? Pois é. Já está me revelando algumas coisas. Bom, obrigado por estar conosco. Fica com a gente. Divulga, tá? Faz a tua assinatura que eu quero fazer a minha no final. De despedida. Tchau pra vocês, galera. Até mais. Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Douglas Vilcinskas, pedindo a Deus por você. Olha que chique, ele não sabe fazer essas coisas. Até mais. Vai. Tchau, tchau.